Bom, gente, boa noite. A gente vai começar às 18h05, esperar o resto do pessoal voltar, tá? Espero que todos estejam me escutando bem aí. Até daqui a pouquinho.
Boa noite, gente. Boa noite. Deu o horário? Vamos começar, né? Primeiramente, boa noite para todos. Meu nome é Marcelo, eu sou engenheiro de aplicação da BB. Estou na região do interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro. Tá? Sou um dos engenheiros de aplicação do departamento de eletrificação que está aí para ajudar o mercado em qualquer eventual necessidade. Na apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência energética, qualidade de energia. Tá? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o tempo de todos aí, ter parado para nos prestigiar com a atenção de vocês e solicitar que deem uma atenção para as nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, Instagram quanto Facebook. Estamos presentes em todas essas mídias sociais, onde temos sempre apresentação de novidades, apresentação de novos conteúdos e assim por diante. Como disse, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre eficiência energética e qualidade de energia. A primeira pergunta a se fazer é: o que é eficiência energética? Né? O que é eficiência quando a gente se fala no quesito energia? Eficiência nada mais é do que fazer um determinado serviço utilizando menos, consumindo menos combustível, vamos colocar, né? Considerando energia, eficiência energética, utilizar menos energia para realizar um determinado trabalho. Então, a comparação básica entre dois sistemas onde eles têm a mesma finalidade no fim, um deles tem um consumo de energia menor, determina esse sistema como um sistema mais eficiente energeticamente. Mas por quê? Por que precisamos pensar em eficiência energética? Né? Primeiro quesito que eu gosto de falar é em relação, por exemplo, a uma eventual crise energética. Se a gente lembrar, em 2001, a gente teve a crise do apagão, onde, por motivos, né, diversos motivos, como falta de chuva, falta de planejamento, falta de investimento na geração e na transmissão de energia, a gente teve que cortar o mal pela raiz e fazer um corte brusco de consumo de energia. No âmbito de 20% do nosso consumo de energia, a gente teve que fazer um corte, isso tudo no país inteiro, para que o nosso sistema energético não sobrecarregasse. Isso daí resultou num prejuízo absurdo para o nosso país. 45,2 bilhões de reais foram perdidos aí, tentando resolver esse problema da crise energética. Segundo quesito, que eu gosto de falar sobre o motivo de se pensar em eficiência energética, é aumento de demanda. Querendo ou não, toda empresa, toda indústria sempre trabalha pensando em sempre crescer. E um país, um planeta também, ele está sempre evoluindo, ele está sempre crescendo. Então, por exemplo, se a gente vê um pouquinho no Brasil, de 2006 a 2016, desculpa, de 2016 a 2026, a gente tem uma estimativa de crescimento de 3,6% ao ano em questão de consumo energético. Tá? E demanda de energia no mundo é estimado que vai aumentar em 30% até 2040. Para isso, a gente tem que resolver esse problema de algum jeito. Né? Ou a gente aumenta a eficiência da nossa geração, ou a gente aumenta a eficiência do nosso consumo. Tá? Existe uma norma que rege essa questão de eficiência energética. Essa norma é a 364-8-1, e nela a gente tem algumas premissas principais, aí, objetivos principais a se resolver quando se está considerando a realização de sistemas mais eficientes. Né? O primeiro dele, minimizar a perda energética na instalação, então diminuir gastos desnecessários, né? Diminuir perdas de energia desnecessárias. Usar a energia somente no momento correto, ou seja, evitar que um equipamento fique ligado no momento que ele não deveria ou que ele não precisa estar ligado. E
manter uma performance eficiente durante todo o processo. Tá? Então, existem situações, por exemplo, que, vamos dar um exemplo de um motor, que na sua partida ele tem um pico de energia muito grande, e isso acaba sendo um momento de baixa eficiência para ele. Então, dependendo do meu processo, eu ficar toda hora nesse ponto de partida do motor, às vezes não é o melhor dos mundos. Né? Então, mesmo que ele não esteja cobrindo o segundo quesito de usar somente no momento correto, usar energia somente no momento correto, dependendo da situação, eu ter picos de uso, porém com baixa eficiência, acaba sendo também um problema muito sério. E existem duas principais maneiras de se otimizar um sistema. Né? A primeira maneira, e a mais básica e simples que a gente pensa, é a substituição de equipamento antigo, menos eficiente, por um equipamento novo, mais eficiente. E a segunda, eu fazer uma automatização do meu sistema, uma automação do meu circuito, para que ele se torne mais inteligente e se torne mais eficiente por consequência. Tá? Quando a gente está falando em eficiência, quando a gente está falando no âmbito de melhorar alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso pensar é em medir. Eu preciso primeiro saber o que eu estou, como está a minha situação, como está a minha indústria, a minha empresa, em questão de consumo, para depois, eventualmente, tomar alguma decisão sobre o que fazer para melhorar ela em relação à qualidade de energia ou eficiência. Né? E para isso, a gente tem diversos tipos de produtos, desde os produtos mais simples, que vão fazer medições diretas num circuito, em um mini disjuntor, quanto equipamentos concentradores, gateways de medidores, não só de medidores de energia, mas medidores de diversas outras unidades de medida, até sistemas supervisórios e sistemas de concentradores de informação que vão jogar essas informações num sistema em nuvem, em alguma plataforma onde eu possa ter uma acessibilidade muito fácil, muito rápida de todos esses dados. Tá? Mas o que eu estou medindo? Né? Eu estou medindo carga. E o que é a carga? A carga nada mais é do que o que eu vou usar, quais são os meus meios de consumir a energia para realizar um determinado atividade fim. Que seja uma lâmpada para realizar a iluminação, que seja um aquecedor para realizar o aumento de uma temperatura, um motor, por exemplo, para fazer uma movimentação. Tá? E essas cargas, elas têm diversos tipos diferentes de cargas. Basicamente, eu tenho três principais fatores que vão diferenciar a minha carga, e as cargas, elas são geralmente alguma permutação entre esses três tipos genéricos de carga. Primeiro tipo, uma carga resistiva, nada mais é do que uma resistência onde ela não faz atraso nem adiantamento da corrente, ela simplesmente gera, devido a uma resistência, ela gera uma corrente que vai ser dissipada em forma de calor ou em forma de luz, em alguma questão assim. Esse tipo de carga, ele é utilizado, a potência utilizada para se medir ela é em watt ou quilowatt, né, dependendo da grandeza, da ordem de grandeza dessa carga. E as outras duas, o indutor e o capacitor, no caso, cargas reativas, né? O indutor atrasando a corrente e o capacitor adiantando a corrente em relação à tensão, causando uma geração de potência um pouco diferente da potência ativa, que a gente chama, que seria o P, ou o watt, da carga resistiva. Né? Essa potência, ela chama potência reativa, e é o que a gente vai ver no próximo slide. Né? A potência ativa, o quilowatt, ou o watt, que é a potência necessária para alimentação de cargas resistivas, é o que realmente desempenha trabalho. É o que gera potência no meu sistema, é o que vai fazer com que, por exemplo, um motor exerça uma força, uma determinada força em uma esteira, por um exemplo. Tá? Mas a potência reativa ainda existe, né? Ela é o que vai sustentar, por exemplo, o campo eletromagnético do meu sistema. Tá? Sem o campo eletromagnético, o meu motor não gira. Então, por mais que ela não exerça
um trabalho, né, ela não seja uma potência útil, ela é necessária, ela é um mal necessário que eu preciso ter para o meu sistema funcionar. E a soma dessas potências se chama potência aparente. Tá? Potência aparente é geralmente o total das duas potências. Mas essa soma é uma soma convencional, né? Eu tenho 10 mais 10, ele vai virar 20? Não, não é bem assim. A gente tem que lembrar que potência ativa e potência reativa estão em fases diferentes. Então, eu preciso fazer uma soma vetorial dessas potências. E assim eu chego na potência aparente total. Ou seja, o quadrado da potência aparente vai ser a soma dos quadrados das potências ativas e reativas. Uma boa analogia, muito simples de se entender, a gente vê com o chopp. Né? Quando a gente pede um copo de chopp, o que a gente quer, propriamente dito, é o líquido. Né? Que seria analogamente à potência ativa. Porém, a espuma é um mal necessário. Ela vem, ela está junto no copo e ela tem a sua atribuição lá, né? Muitos dizem que sem a espuma o chopp ele perde suas propriedades e acaba tendo uma alteração no sabor. Então é uma coisa que por mais que você não esteja pedindo o copo por isso, né? Você não quer o copo de chopp para tomar espuma, acaba sempre vindo, né? E o copo por completo, a soma das duas coisas, líquido e espuma, seria a potência aparente, a soma delas. Tá? Por que a gente está falando de potência, né? Começamos falando por carga, por que a gente passou para potência? Para falar sobre um coeficiente de eficiência, né? Esse coeficiente de eficiência muitos conhecem como fator de potência. Ele nada mais é do que a razão entre a potência ativa e a potência aparente. Tá? Determinada por aí no triângulo de potências como o cosseno do ângulo φ e o que eu posso interpretar considerando, por exemplo, duas cargas com a mesma potência ativa, porém com potências reativas diferentes. Né? Se eu tenho uma potência reativa menor, eu vou ter também um ângulo φ menor, por consequência, o meu cosseno de φ será menor, ou seja, o meu fator de potência será o meu cosseno φ será maior, por consequência, o meu fator de potência, quanto menor ele for, menos eficiente o meu sistema é, ou seja, mais energia reativa eu tenho no meu sistema. Tá? Mas é um problema ter muita energia reativa no sistema? Sim, tá? Energia reativa é um problema sério. Lá para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os danos que ocorrem, mas o principal fator que a gente precisa levar em consideração aqui é que a minha fonte ela é limitada. Não existe fonte ilimitada de energia. Né? Ela tem um valor máximo de energia que ela consegue fornecer. Esse valor é em kVA. Né? Se eu tenho um excesso de kVAR, eu acabo tendo que tirar energia de algum lugar para tirar potência de algum lugar para sobrepor em outro. Ou seja, se eu tenho muito kVAR, eu vou ter pouco quilowatt disponível. Tá? E aqui é o que a gente vê aqui. O aumento para o mesmo circuito, onde ele tem um consumo em quilowatt fixo, se eu tiver uma potência reativa muito grande, eu vou precisar de uma fonte em kVA maior. Né? Eu tenho também sobrecarga dos meus condutores, eu tenho que, por consequência, superdimensionar o meu circuito. Né? Por eu ter uma corrente maior passando nos meus condutores, eu tenho uma perda maior nesses condutores também. E, por consequência, eu tenho um aumento de distúrbios, né? Queda de tensão, afundamento de tensão. E, por último, isso tudo que eu falei foram consequências à minha rede, né? Consequências ao meu circuito, ao meu sistema. Mas existem também consequências para quem me fornece essa energia. No caso, a concessionária de energia ela é sobrecarregada do mesmo jeito que a minha planta também é sobrecarregada. Então, a concessionária de energia ela apresenta também limites máximos e mínimos para o meu fator de potência. Se eu ultrapassar esse fator de potência, se ele for maior do que o desejado, ou se ele for menor do que o desejado, eu acabo chegando numa situação onde eu vou pagar uma multa para essa concessionária por estar trabalhando de maneira não errada, mas trabalhando de uma maneira nociva, digamos. E quais são os principais causadores de
um baixo fator de potência, né? Motores de indução, né? Principalmente operando em vazio, ou seja, esses motores onde eles estão superdimensionados acabam causando um problema muito sério de baixo fator de potência. Transformadores também trabalhando em vazio também me geram um baixo fator de potência. Lâmpadas de descarga onde eu não tenho uma correção individual desse fator de potência dessas lâmpadas. Pequenos motores tendem a ter um fator de potência mais baixo, então, se eu tenho diversos pequenos motores na minha planta, eu acabo tendo também um problema sério com baixo fator de potência. E algumas cargas especiais, como fornos a arco, máquinas de solda ou diversos equipamentos eletrônicos também causam um problema sério de baixo fator de potência. Beleza, agora que a gente entendeu que um fator de potência baixo, né, é ruim, o que a gente pode fazer? Né? Pode corrigir isso. Tá? Não, eu tenho a minha carga consumindo potência ativa e eu tenho uma potência reativa dentro do meu sistema, rodando dentro do meu circuito, que está influenciando e gerando o meu fator de potência. Né? Porém, se eu fizer adição, por exemplo, de bancos de capacitores, de filtros ativos, ou até se eu fizer um trabalho com motores e alternadores síncronos, eu consigo resolver esse problema do meu fator de potência. Eu consigo elevar esse meu fator de potência para valores ideais, digamos, valores onde eu não tenho um esforço muito grande no meu sistema, e eu acabo também não tendo, por exemplo, eventual criação de multas, geração de multas pela minha concessionária. Mas, quais são as vantagens de se corrigir esse fator de potência? Como eu disse, redução de corrente consumida pela minha rede, ou seja, eu tenho uma corrente menor passando nos meus cabos, por consequência eu tenho a redução dessas perdas nos cabos, eu utilizo melhor minha distribuição elétrica, eu consigo, dentro de um transformador de mesma potência, acabar retirando mais trabalho dele, né? E, como eu disse, prevenir multas provenientes da concessionária. E eu consigo ver, por exemplo, uma carga de 100 kW em 380 volts. Se eu tivesse um fator de potência 1, o consumo em corrente no cabo seria de 152 amperes aproximadamente. Se eu descer esse fator de potência para 0,6, eu estou em 253,5 amperes de corrente, ou seja, eu aumentei 101 amperes simplesmente por estar com um fator de potência mais baixo dentro do meu sistema. E lembrando, né, a minha carga tem 100 kW do mesmo jeito, ou seja, o trabalho que ela vai exercer é de 100 kW, não vai mudar nada entre o fator de potência 1 e o fator de potência 0,6 no meu trabalho final, tá? Isso só vai ser influenciado, que nem eu falei, é um copo onde a espuma só está aumentando, não está mudando nada em relação ao meu líquido que eu preciso, que eu estou querendo no final, né? Se eu, pela expressão apresentada aí para vocês, vocês conseguem ver que se eu aumento a minha potência, eu aumento a minha corrente, mas se eu aumento o meu fator de potência, eu diminuo a minha corrente. Então, acaba sendo interessante para nós. Onde instalar o meu banco de capacitor? Né? Onde instalar esse meu corretor fator de potência? Eu tenho diversos modos, diversas situações onde eu posso fazer essa instalação. Geralmente, ela é apresentada nesses 4 pontos, na entrada de energia, no meu barramento principal, no meu barramento secundário, ou individualmente em cada carga. Cada motorzinho meu vai ter um sisteminha de correção de fator de potência para equilibrar isso. Tá? Mas qual deles é melhor? Depende. Né? Eu estou procurando economia de energia, eu estou pensando em custo, eu estou pensando tecnicamente em questão de aonde fica mais fácil se corrigir. O que a gente vê, tecnicamente, a melhor abordagem seria eu fazer a correção individual de cada carga. Né? Então, se eu aumento uma carga ou se eu tiro uma carga, eu fazendo a correção simplesmente dela, eu não tenho muitas influências no resto da minha instalação. Tá? Quanto mais eu vou subindo, vamos colocar mais próximo da minha fonte, eu vou chegando com esse sistema de banco de capacitor, mais influente ele é quando eu tiver alguma
alteração aí no meu sistema. Porém, quanto mais próximo também da minha carga eu estiver fazendo essa alteração, mais caro é essa minha correção. Então, muitas vezes a gente tem que pensar em questão de custo-benefício aí. Vou rapidamente passar pela nossa linha de controladores e capacitores. A LB hoje trabalha com dois principais tipos de capacitores. Capacitor da linha CLMD, do mesmo jeito que o próximo que eu vou apresentar também é um capacitor 100% AC. O interessante dele é que ele é totalmente customizável, tá? Então, eu consigo ter capacitores de 1,5 a 120 kVAR, 220 a 1000 volts de tensão, simplesmente por solicitar esse capacitor diferenciado na fábrica. Eu consigo fazer qualquer arranjo de capacitor necessário, tá? Eu tenho a possibilidade de já vir com o capacitor instalado, uma chave seccionadora, então a proteção já vem embarcada nele, assim eu consigo diminuir ainda mais as influências no meu sistema, no meu painel, consigo mitigar isso, diminuir bastante essa influência no meu painel principal. Aqui eu tenho uma imagem desse capacitor por dentro, mostrando por que ele é customizável, porque ele é feito de um arranjo de diversos capacitores menores, né? E, esses capacitores menores, eles, dependendo da situação, série paralela que eu coloco ele, eu consigo a determinada tensão necessária, eu consigo também determinada potência reativa corrigir necessária. Ele já vem com os resistores de descarga incorporados, eles têm os terminais para inserção das 3 fases do terra e tudo mais. E por ser 100% a seco, eu posso fazer a instalação dele em qualquer posição, tanto na horizontal quanto na vertical. Não só ele, como a nossa outra linha de capacitores, a linha QCAP, eu também posso fazer essa instalação independente da posição, por ele ser 100% a seco. Tá? Ele também vem com resistores de descarga incorporados, também é feito com tecnologias para não ter problemas de expelir gases ou problemas de vazamento, até mesmo porque o vazamento, como diz, com algum líquido, e como ele é 100% seco, não tem líquido nenhum interno nele. Tá? Ele vem nas potências padrões de mercado, de 12,5 a 30 kVAR, tá? E eu tenho um detalhe interessante de que todas as potências disponíveis desse capacitor são dispostas na mesma dimensão. Então, eu não tenho ampolas maiores e menores para potências diferentes. Falando do nosso controlador de fator de potência, temos duas linhas principais, o RVC e o RVT. Tá? Diferenciação básica entre eles é que o RVT não só faz a proteção e a correção do fator de potência, mas também serve como um multimedidor. Ele apresenta diversas outras informações na tela dele, eu tenho possibilidade de ter comunicação e tudo mais. E um detalhe interessante, quando a gente fala do controlador de fator de potência, o nosso controlador RVC, por exemplo, mais simples, que a gente tem, ele já vem dotado de 2 modos de ajuste de parâmetro. O modo manual, onde eu faço toda a definição dos parâmetros, eu faço os cálculos, defino todos os meus ajustes necessários e faço toda essa parametrização manualmente nele, ou o modo AutoSet, onde eu simplesmente ligo os capacitores nos estágios necessários, ligo as bobinas dos contadores nas saídas de cada estágio e também mando ele simplesmente fazer os testes automáticos. Ele determina automaticamente qual é o valor de potência reativa de cada estágio, ele determina a tensão de entrada, ele determina todas as situações necessárias, as premissas necessárias, e a partir do momento que eu termino o AutoSet, ele já está pronto e funcionando, fazendo a correção para um fator de potência que eu escolhi. Né? Então, digamos que eu tenho um fator de potência de 0,8 na minha rede, eu quero subir para 0,95. Tenho 10 estágios aí, ele vai ler os 10 estágios e vai definir, dependendo da carga instantânea que eu tiver, quantos estágios vão ter que ficar ligados a cada momento. Mas fator de potência é o único problema que eu tenho na minha rede? Não, não é o único problema. Outro problema muito sério que a gente tem na rede
são distorções harmônicas, né? E da onde vêm distorções harmônicas, né? Distorções harmônicas geralmente vêm de fontes chaveadas, inversores de frequência, fornos elétricos, fornos a ar, e máquinas de solda. O que é a distorção harmônica? Se a gente lembrar da série de Fourier, lembrando que o meu sinal elétrico é uma senoide, eu tenho geralmente uma senoide pura trabalhando em 60 Hz na minha rede, ou 50, né? Aqui no Brasil seria 60, mas eu tenho diversas impurezas que são senoides de frequências múltiplas de 60, porém diferentes de 60, né? Então 120, 180 e 240 Hz, e vão causar essas impurezas no meu sistema. E acaba que a minha senoide ela não fica com cara de senoide, ela fica mais ou menos parecida com essa senoide que a gente vê aqui, né? Senoide vista aqui, ela é mais sujinha, mais feinha. E qual o problema de se ter uma distorção harmônica no meu sistema, né? Dependendo da harmônica que está prevalecendo no meu sistema, eu tenho problema de aquecimento, eu tenho problema de perda de proteção do dispositivo, queima de equipamentos mais sensíveis, e assim por diante, tá? E, por um detalhe também, o fator de potência do meu sistema também acaba sendo influenciado por um alto HD, tá? Como que eu resolvo isso? Uma das soluções seria um filtro dessintonizado, ou seja, eu tenho um banco de capacitor dessintonizado. Junto com o meu capacitor, eu coloco um reator, eu coloco uma indutância que vai fazer a filtragem dessa minha harmônica que prevalece nesse capacitor. Isso daí tem um motivo também para eu fazer essa proteção desse meu capacitor com esse reator, que é a frequência de ressonância. Todo capacitor tem uma frequência de ressonância, e se eu chegar a ter um problema de harmônica que chegue a causar, que chegue nessa frequência de ressonância, eu tenho problemas sérios, como esse da imagem à frente aí, né? Uma elevação de calor muito grande, chegou a pegar fogo no capacitor, e olha como ficou o painel. Tá. Quais são as outras soluções para distorções harmônicas? O que mais eu posso usar para resolver o meu problema de distorção harmônica? Eu tenho alguns transformadores especiais com alto fator K, para cargas não lineares, onde eu consigo ter um sistema um pouco mais robusto, que vai aguentar mais essa alta distorção harmônica. Eu consigo, por exemplo, isolar todos os meus circuitos, todas as minhas cargas não lineares em um circuito dedicado, para que somente esse circuito seja um circuito problemático para mim. Mas isso daí nem sempre é uma solução. Isso daí, às vezes, é só eu isolar o meu problema. Tá? Os filtros passivos, foi o que eu falei, né? Foi o filtro dessintonizado, o banco de capacitor dessintonizado, ele acaba fazendo a filtragem das harmônicas. Mas, atualmente, o que a gente tem de melhor para fazer essa limpeza de harmônicas é um filtro ativo. O que o filtro ativo pode nos ajudar aí, né? Ele remove cada harmônica injetando uma corrente de frequência igual, porém de intensidade oposta. Essa imagem fica bem claro como isso funciona, né? Se eu pegar uma senoide, se eu tiver uma senoide impura, né, aplicando a transformada de Fourier, eu consigo transformar ela em diversos pontinhos desse gráfico de barras. No meu filtro ativo, ele vai fazer a inserção de um sinal de corrente exatamente oposto aos gráficos de barra que eu não quero, que seria qualquer um menos o primeiro, que seria a minha onda fundamental, né? Que seria a minha senoide principal dos 60 Hz. E esse daqui é um pouco dos dados do nosso filtro ativo atual. A minha PQF, eu tenho PQFI, PQFM e PQFS, que servem para fazer essa correção, tanto de fator de potência quanto a limpeza de impurezas com harmônica. Mas harmônicas e desculpa, gente, eu chutei o meu. Mas aqui acabou que
Voltando um pouco. Aí, pessoal. Foi uma falha técnica aqui que aconteceu. Ótimo. Voltando, né? Distorção harmônica, fator de potência é a única coisa que eu preciso me preocupar quando eu estou pensando em qualidade de energia, eficiência energética? Não, não só isso. Né? Pensando, por exemplo, agora num quesito um pouco menos importante quando a gente pensa no âmbito industrial, que tem máquinas pesadas trabalhando e tudo mais, mas na nossa residência, no nosso comércio, iluminação é um fator muito grande, tá? E se a gente pensar em tipos diferentes de lâmpadas, as lâmpadas LED aí, a gente encontra, por exemplo, lâmpadas de potência 10 vezes menores do que as antigas lâmpadas incandescentes, que geram um nível de iluminamento igual às lâmpadas convencionais, né? Ou seja, eu tenho uma redução de energia, de consumo de energia muito grande, simplesmente com a substituição dessas lâmpadas, sem contar com questões como vida útil e tudo mais. E essas lâmpadas novas têm cada vez vindo com tempos maiores de vida útil, né, durabilidade. E, além de simplesmente substituição de lâmpadas, a gente tem a parte de automação. Né? A gente pode muito bem, por exemplo, implementar sistemas de automação, não só de iluminação, mas de controle de temperaturas e tudo mais, onde a gente pode aproveitar de, das influências externas, como iluminação do dia, como temperatura em momentos mais quentes ou momentos mais frios do dia, para não estar sempre com a iluminação artificial ligada ou com a climatização artificial ligada. Né? Aqui eu mostro, por exemplo, alguns estudos onde, por exemplo, onde num determinado local, o consumo com iluminação é 30% da energia consumida e climatização é 50% de toda a energia consumida nesse cliente. E potencial de economia de iluminação e climatização com o uso da automação, com o uso de sistemas de automação, a gente consegue ver de 28% a 32% de redução de economia. Né? Isso daí. Considerando que eu estou fazendo um investimento para de um sistema de automação para que eu tenha essa economia de energia, a gente pensa um pouco em retorno de investimento. Né? Nesse caso, um payback de 48 a 54 meses. E o que a BB tem para nos ajudar com isso? Né? A BB ela tem uma linha de produtos que vai em conjunto com um sistema de automação conhecido como sistema KNX. Tá? O sistema KNX não é um protocolo ABB. Na verdade, a ABB faz parte do protocolo KNX, trabalha com esse protocolo. A gente tem diversos outros tipos de produtos que trabalham com isso. E dentro do nosso portfólio de produtos que conversam KNX, dentro do nosso portfólio de produtos KNX, a gente vai ter desde unidades lógicas que vão fazer toda essa parte de controle da minha automação, quanto dispositivos de entradas e saídas para acionamento de iluminação, acionamento de temperatura, ou medir temperatura, medir nível de iluminamento e tudo mais. Tá? E temos algumas ferramentas, se vocês tiverem interesse, entrar e conhecer o nosso site, abb.com/knx, tem algumas ferramentas que mostram, por exemplo, como no lado direito do slide, uma simulação onde a gente apresenta o nível de automação que eu quero ter no meu sistema, número de horas operando e tudo mais, e ele vai me dar uma ideia de quanto de energia está sendo economizada, né? Falando um pouquinho de motores elétricos, voltando um pouco para a indústria,
alguns dados interessantes. 37% de toda a eletricidade consumida no mundo é consumida pela indústria. 2/3 de toda essa eletricidade é consumida por motores. Isso dá, fazendo uma conta rápida, 28% de toda a energia elétrica consumida no mundo é consumida por motores. Ou seja, eu pensar na eficiência do meu motor é muito interessante. Tá? Motores mais eficientes me trazem benefícios muito mais relevantes aí para a minha indústria num todo. Tá? Mas até onde isso é interessante? Né? Muita gente fala, pô, mas eu ter motores IE4 na minha planta inteira acaba sendo inviável. Existem motores IE4 muito, muito mais caros do que motores com uma eficiência um pouco menor. Né? E aonde que é interessante se preocupar com isso? Tá? A gente vê que em potências menores, a diferença da eficiência entre o IE4, o IE3, o IE2 e o IE1 é muito maior do que para potências maiores. Então, às vezes, pensar num trabalho mais focado com motores mais eficientes em potências menores acaba sendo interessante. Tá? E, se vocês lembram de lá atrás, onde eu estava falando, motores em vazio também geram um problema muito grande com o fator de potência. Então, eu ter motores superdimensionados na minha fábrica acaba gerando um problema de fator de potência, por consequência, acaba gerando uma baixa eficiência energética na minha planta. O que mais a gente pode falar? Né? Vou falar um pouquinho de contatores. A planta elétrica que tem motores, por consequência, tem contatores acionando esses motores. Né? E se a gente pensar em contatores com bobina eletrônica, por exemplo, a nossa linha AF, né? É uma linha de contatores onde a bobina ela não é uma bobina convencional, ela não é uma bobina simples, igual a que se encontra no mercado. Ela tem diversas particularidades. A principal que eu vejo aí é o range de tensão, por exemplo. Ela vai conseguir trabalhar de 100 a 250 volts, por exemplo. Um dos ranges de tensão é esse, aonde eu consigo mitigar muitos problemas, como queda de tensão e tudo mais. Mais um fator que a gente tem que levar em consideração aqui é o consumo de energia. Tá? No atraque, no momento que o contator está batendo, se a gente comparar os dois contatores de 50 amperes que a VB fornece, o AX50 ou a AF52, enquanto o contator AX50 consome 210 volt-amperes de energia, o meu AF52 vai consumir 88% menos. Né? Ele vai consumir só 25 VA de energia, de potência, desculpa. E em regime, né, essa redução é um pouquinho menor, mas ainda é expressiva. Né? 77% de redução em relação a isso. Enquanto o AX50 tem 18 VA, o nosso AF52 só 4 VA de energia, de potência sendo consumida em regime dele. Falando um pouquinho sobre no-breaks, UPS. Né? O UPS é uma ferramenta interessante a se pensar, porque ela não só vai poder resolver um problema de qualidade de energia, porque ela faz um controle do fator de potência, por exemplo, mas ele também consegue me resolver um problema de eficiência energética. Tá? Comparando agora, se eu comparar no breaks diferentes, se eu comparar UPS diferentes, aqui a gente consegue ver uma diferenciação simples de um no-break de 1 megawatt, ou 1000 kVAs, né? Se ele tivesse uma eficiência de 85 em relação a se ele tivesse uma eficiência de 90%. Tá? Rodando em 8.760 horas, ou seja, 365 dias, colocando um custo aí de 0,35 reais o quilowatt, dentro de um ano eu tenho 200 mil reais de economia, simplesmente usando um no-break mais eficiente, 5% mais eficiente. E aqui, na direita, a gente vê a diferença de eficiência em reais, né, para uma projeção de 10 anos, tá? De 100, 200, 500, 1.000 e 2.000 kVAs. Tá? Então,
mesmo que seja uma diferença pequenininha de 2%, 3%, a cada 1.000 kVAs, eu tenho praticamente R$ 1.200.000 de economia em 10 anos. Tá? São números que, quando pensando a curto prazo, eles acabam sendo pequenos, mas quando a gente joga isso no final da balança, isso muda bastante, né? O que é R$ 2 milhões para uma empresa em 10 anos? Eu acho muita coisa. E por último, falando um pouquinho de sensores de corrente, né? O que são sensores de corrente? Não só as UPS se mantêm ligadas a todo tempo na minha planta, né? Os transformadores acabam ficando ligados também a todo momento. E alguns transformadores são utilizados simplesmente para medição ou para proteção, no caso, os transformadores de tensão e transformadores de corrente. Esses TPs e TCs, eles ficam dentro do painel para fazer a medição, a transformação da corrente elevada para uma corrente mais baixa e de uma tensão elevada para uma tensão mais baixa. E quando eu faço a substituição de transformadores para sensores, eu mudo toda a tecnologia embarcada nessa solução, mas eu mudo também a necessidade de ter um equipamento ligado 100% do tempo. Ele, por mais que o sensor esteja medindo a todo momento, ele não é um transformador, ou seja, ele não é um equipamento que vai estar tendo essas perdas do transformador a todo momento. E aqui tem uma estimativa, por exemplo, numa planta onde os 42 TCs, numa planta industrial, não é uma quantidade absurda, né? Mas, se eu substituir 42 TCs por sensores de corrente, em 30 anos de operação, eu tenho uma economia de 257 megawatts de energia. Então, mais uma vez, se a gente pensar em um TC, se a gente pensar em um painel, às vezes isso não é tão expressivo. Mas, se eu pensar numa planta toda, isso acaba sendo muito grande, uma economia muito grande dentro. E convido aí depois a dar pegar o custo do quilowatt-hora e faz uma continha aí, vê quanto custa 257 megawatt-hora de energia. Esse é um valor interessante. É uma quantidade bem grande de economia que a gente tem. É isso aí. Pessoal, apesar dos pesares, apesar de eu ter chutado o meu monitor aqui, desligado tudo, eu agradeço a presença de todos até o momento. Eu deixo disponível para vocês tirarem dúvidas, fico à disposição para vocês perguntarem qualquer coisa. Mais uma vez, reitero, tenham uma curiosidade, visitem nossas mídias sociais, nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, no LinkedIn. Estamos sempre apresentando novas tecnologias, novos estudos, sempre trazendo tudo que a BB tem de novidade para vocês aí, de um jeito muito simples, muito fácil, cara do celular. Também gostaria de lembrá-los que esse ano a BB está com uma iniciativa muito forte com a loja BB, é um marketplace nosso, próprio, nosso, só de produtos ABB, onde vocês vão encontrar desde do interruptor e tomada para residência, desde o mini disjuntor para residência, até o disjuntor caixa moldado, disjuntor caixa aberta, até o banco de capacitor, para a minha indústria, para a sua indústria. A gente vai encontrar isso lá. Tá? Tá tudo catalogado, separadinho, bonitinho. A partir do momento que você escolhe o produto, o Marketplace te apresenta as formas de onde comprar, qual é o distribuidor mais próximo da sua região e tudo mais. Isso daí funcionando nível Brasil. Tá? E, por último, deixo para vocês o telefone, o e-mail do suporte comercial, do suporte técnico, além do time de aplicação. O e-mail do suporte técnico está aí, o telefone do suporte técnico está aí. Para te ajudar em qualquer eventual necessidade, qualquer eventual dúvida. Me coloco à disposição, não só eu, como o time de aplicação como um todo, para auxílio em novos projetos, auxílio em dimensionamento, em dúvidas técnicas, sobre qualquer
produto de eletrificação e acabo sempre dizendo, né? Pô, eu não sei se o produto é um produto que está no portfólio do Marcelo, não sei se eu vou mandar para ele, não sei para quem que eu mando. Na dúvida, venha com a dúvida para a gente. A gente é a porta de entrada para vocês aí. Se a gente não souber resolver, ou se não tivermos capacidade técnica ou não for um produto do nosso know-how, a gente pelo menos vai apresentar para vocês quem é o responsável, quem é a pessoa mais indicada para te ajudar nisso daí. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo aberto algumas dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fico à disposição aí no final agora. Boa noite a todos. Álvaro Garcia, eu estou aqui liderando o nosso Webex. Primeiramente, Marcelo, parabéns pela apresentação. É uma bem atual, importante para a nossa conjuntura, né? Temos algumas perguntas aqui, passar para você poder responder o pessoal. A primeira delas, a pergunta é possível haver distorções harmônicas ímpares sem as pares? E quais as ímpares que mais prejudicam o circuito? O Antônio perguntou. Sobre harmônicas, tá? O que a gente tem um problema muito sério aí, quando a gente está pensando em harmônicas ímpares, principalmente, eu tenho alguns problemas de sobrecarregar o neutro e eu tenho problemas de aumento de temperatura nos enrolamentos dos transformadores. Se eu consigo ter harmônicas ímpares sem ter as pares, sim, depende muito da carga. Não tenho, como eu posso dizer, não posso afirmar com certeza absoluta que sim ou que não. Mas conseguimos corrigir com filtros ativos, a gente consegue ir exatamente na harmônica que eu preciso corrigir. Então, se a gente tem um cenário onde eu tenho, independente, se eu tenho harmônicas pares e ímpares, e falo, o meu problema está sendo só com as ímpares, eu quero corrigir somente as minhas harmônicas ímpares, um filtro ativo consegue, sem problema nenhum, resolver o problema. Outra pergunta, os inversores para iluminação LED são geradores de distorção harmônica? Vamos lá. Falar um pouquinho também de lâmpadas LED, tá? Não é um produto nosso, eu não posso falar de todos os produtos, de todas as lâmpadas do mercado, mas o que a gente encontra aí são, pensando um pouco na tecnologia em si, a gente tem um sistema interno da lâmpada que vai fazer essa conversão de energia e isso, sim, pode vir a gerar harmônica na minha rede. Eu digo que pode vir porque, como eu disse lá, existem algumas fabricantes que internamente já fazem essa correção, já fazem essa limpeza, vamos colocar, das harmônicas, e algumas não, tá? Algumas acabam simplesmente não colocando nenhum dispositivo de limpeza dessas harmônicas na minha lâmpada. Então, ela eventualmente vai acabar poluindo a minha rede. Se a gente pensar, por exemplo, num supermercado, se a gente pensar numa universidade que a gente tem várias lâmpadas, isso pode sim ser um problema. Tá? O Johnny Fernandes pergunta como é feita a medição de energia reativa, né, qual aparelho usado, e como a ANEEL verifica se a indústria está respeitando o fator de potência maior de que 0,92? Vamos lá. Para eu medir energia, a gente precisa fazer uma continha, né, basicamente. Para eu medir energia, eu preciso primeiro medir a tensão, depois medir a corrente. Eu faço um cálculo entre tensão e corrente com o tempo e eu acabo chegando nessa energia. Então, os medidores de energia, eles acabam fazendo isso, tá? Eles acabam usando os valores medidos de energia, de corrente e tensão para chegar no valor de energia. E o medidor ele consegue diferenciar a corrente dependendo da fase que ela está. Então, ele consegue diferenciar o que é corrente para energia, para potência ativa, para energia ativa, e ele consegue diferenciar o que é energia reativa. Assim, ele consegue saber
quanto que eu tenho exatamente de potência ativa sendo consumida, de energia ativa sendo consumida e energia reativa. Assim, calculando o fator de potência, tá? E assim mostrando, por exemplo, para a concessionária esse valor do fator de potência. A concessionária ela trabalha com valores de medição, não é instantaneamente, tá? A concessionária, como se ela pegasse de todo momento, todos os valores, teria que passar uma quantidade absurda de informação para a concessionária. Então, ela acaba pegando isso em alguns intervalos de tempo. Aí eu acredito que depende muito da região, mas, se eu não me engano, é de 15 em 15 minutos ele faz esse levantamento do fator de potência. Carmo Júnior pergunta, primeiro ele te parabeniza, tá? Pela apresentação. Obrigado. Do assunto ser bem atual. Referente aos filtros ABB, né, eles são compostos de capacitores, eu entendi, são compostos de capacitores ou apenas filtros harmônicos? Ele pergunta como ele pode solicitar uma cotação de filtro harmônico junto à ABB. Vamos lá. Filtro, quando a gente fala de filtro, a gente tem o filtro ativo e o filtro passivo. Pensando no filtro passivo, tá? O filtro passivo ele é composto de um capacitor, um reator, do indutor, no caso, né? E diversos arranjos de capacitores e indutores e o controlador que vai fazer esse controle do chaveamento entre esses capacitores. E eu tenho a possibilidade de ter o chaveamento feito por contatores convencionais ou um chaveamento por tiristor. Aí eu mudo um pouco também, um pouco da reação da entrada de um capacitor e de um reator na minha rede. Tá? Então, se eu tenho circuitos mais sensíveis, a gente acaba tendo, a gente acaba recomendando o uso de tiristores para chaveamento dos bancos de capacitores. Tá? Agora, pensando já no filtro ativo, o filtro ativo ele já é uma situação totalmente diferente. Tá? Ele tem, internamente, uma situação, uma eletrônica interna dele que vai fazer a geração de uma corrente exatamente oposta à corrente da componente harmônica que eu quero retirar, que eu quero mitigar. Então, aí eu já não posso te explicar certinho aí, com clareza, o que eu tenho dentro dele, mas é uma eletrônica bem mais complexa interna dentro desse filtro ativo. Tá? Como você pode fazer um orçamento sobre isso? Recomendo que você entre em contato conosco, tá? Dependendo da sua região, tem o engenheiro de aplicação que vai poder te ajudar, mas ele vai te passar os meios mais propícios aí para que você faça um orçamento de um filtro desse. Tá? Eu acredito que no chat o pessoal possa estar colocando um e-mail para você entrar em contato, se não, no finalzinho eu coloco no chat o meu e-mail pessoal não, né, mas o meu próprio e-mail da BB, e te ajudo a encontrar o caminho das pedras internamente aí para fazer esse orçamento, para ter esse orçamento. Então você pode até colocar naquele slide, né, que tem os contatos de suporte. Sim, exatamente. Aqui, se entrar em contato com o suporte técnico ou suporte comercial, também o pessoal pode te ajudar. Danilo Rocha, né? Existe um debate técnico com relação ao uso de capacitores em circuitos elétricos alimentados por grupo de geradores. Né? Ele diz que, via de regra, os fabricantes dos grupos geradores recomendam que eles sejam desligados quando os geradores são acionados. Ele gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Lá na frente, lá atrás, a gente, entre as soluções para a correção do fator de potência, eu apresentei não só os bancos de capacitores e os filtros, como uma solução para isso. Tá? E uma outra solução é com motores. Tá? E por isso que os fabricantes de grupo gerador acabam comentando sobre isso. Eu consigo controlar a minha corrente, minha potência de saída do meu grupo gerador para que ela faça, vamos colocar, essa correção do meu reativo. Quando eu estou trabalhando com um grupo gerador, eu tenho dois principais métodos de trabalhar. Ou eu trabalho em paralelo com a rede, ou eu não trabalho. Eu
trabalho isolado, né? No caso, um grupo gerador emergencial. Quando eu estou trabalhando com um grupo gerador emergencial, eu não estou jogando nada para fora, não estou jogando nada para a rede. O meu fator de potência vai ficar único e exclusivamente dentro da minha planta. E, a minha fonte, né, o meu grupo gerador vai estar se adequando ao fator de potência natural, vamos colocar, da minha rede. Por isso que eles solicitam um pouco que isso seja desligado, tá? Para que não ocorra, por exemplo, de uma eventual situação onde eu tenho um fator de potência muito alto ou muito baixo, um fator de potência, vamos colocar, adverso, e vá causar um problema maior com o meu gerador. Ele vai ter que trabalhar muito vazio, ou ele vai ter que trabalhar muito sobrecarregado. Aí depende muito da situação. Mas essa é um pouco da minha opinião sobre isso. É bom que o finalzinho da sua opinião vai linkar bem com a segunda pergunta que o Danilo nos fez, né? Ele diz que caso consigamos fazer a correção de forma que não agrida o funcionamento, a vida útil do gerador, a redução de potência reativa traria uma redução no consumo de combustível desse gerador? Vamos lá. Combustível que a gente está pensando num grupo gerador, a gente tem o motor mecânico, né, motor a combustão, pensando aí num grupo gerador diesel, por exemplo, ou vamos pensar no grupo gerador diesel. Combustível, eu tenho um motor mecânico ligado com o motor elétrico. O motor mecânico, ele vai realizar trabalho. Trabalho é energia, é potência ativa. Tá? O que acontece quando eu tenho uma alteração no meu fator de potência é que o meu alternador, ou seja, o meu motor elétrico, né, meu alternador elétrico do gerador, vai ter uma limitação de potência ativa disponível. Quanto maior a potência reativa, menor a potência ativa que eu tenho disponível. Se eu pensar que a minha fonte ela é grande o suficiente para, independente do fator de potência, ela alimentar a minha carga, o meu trabalho não vai ser nem maior nem menor, ele vai ser sempre igual. Então, o consumo de energia, o consumo de combustível acaba sendo exatamente igual. O que pode vir a acontecer é, se o meu reativo for muito grande, eu não tenho potência ativa disponível por causa do meu reator, né, por causa do meu alternador. Então, acaba-se que eu não consigo fornecer tanta energia pelo meu gerador para a minha carga, mas isso não vai influenciar também na sobrecarga, vamos colocar, do meu motor. Isso não vai acarretar num aumento ou numa redução do consumo de diesel, no caso. Marcelo Guzmão, quais harmônicas, no caso, são geradas em inversores de pequena potência? Bom, aí chegamos numa situação que é o que eu sempre falo. Se eu não sei, eu sei quem sabe. A parte de inversores de baixa potência, inversores de frequência, não é um produto específico da minha linha de trabalho. Tá? O conhecimento que eu tenho, eu digo que ele é raso em relação a isso. Então, eu fico até um pouco desconfortável em te falar quais harmônicas são geradas por isso, mas prometo te levantar essa informação e em breve enviar isso para vocês. Tá? Que nem eu disse, entre em contato com os especialistas dessa área e passo para vocês sem problema nenhum essa resposta. Marcelo, só um adendo, né? Nesse caso, nós podemos te encaminhar um e-mail, tá? Com retorno dos contatos, como o Marcelo acabou de falar. Fique tranquilo que nós vamos te ajudar nessa questão. Com certeza. Mais uma perguntinha de inversores, né? A Amanda Ferreira, ela pergunta a questão dos inversores de frequência para plantas fotovoltaicas ajudam a corrigir o fator de potência ou só prejudicam? Na verdade, eles podem ajudar, mas, mais uma vez, é uma faca de dois gumes. Por quê? O meu inversor de frequência, o meu inversor solar, ele tem uma potência máxima limitante, né? Eu não tenho potência, eu não tenho uma fonte limitada ali. Ele tem um número de placas máximo que ele vai conseguir usar para gerar energia. E quanto maior
a minha correção, ou seja, quanto maior a energia reativa que eu tenho que fornecer, menor a energia ativa que eu vou ter disponível. Então, acaba que eu consigo muito bem, sem problema nenhum, eu consigo fazer a correção do fator de potência com o gerador fotovoltaico, porém, eu acabo gerando menos energia ativa. Tá? Então, eu ganho num lugar e perco no outro. Aí é mais uma questão de interpretar e ver se vale a pena ou não. Bacana. Agora não temos mais perguntas, né? Se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta ou compartilhar alguma experiência, à vontade, né? O chat, estamos de olho. E, enquanto isso, eu queria aproveitar uma pergunta aqui do Dionei Massotti, Espaço no Rio Grande do Sul. Ele pergunta se pode ser realizada manutenção nos bancos de capacitores CL-MD ou deve ser só realizado a troca quando der problemas em apenas uma célula, por exemplo. O que a gente recomenda, tá? Por mais que eles sejam customizáveis, que nem eu coloquei na apresentação, depois que eles saem da fábrica, eles são testados, eles são selados e a gente não recomenda a abertura dele. Tá? Então, a manutenção de uma única célula capacitiva não é realizada. Geralmente a gente troca o estágio por inteiro. Tá? Mas é aquela questão, mas eu tenho 10 estágios de 10. Um deles está com problema, vamos substituir só um. Né? E existe também, que nem eu disse, no auto set do nosso controlador de fator de potência, eu não preciso definir para o meu controlador quanto que é o valor reativo de cada estágio. Então, se um dos meus capacitores está perdendo vida útil, está um pouco mais desgastado, digamos que ele seja de 10, ele vai começar a perder essa capacitância, por consequência, ele perde a reatância dele. Então, ele começa a virar 9,8, 9,5, 9 kVAR, ele vai corrigir. Isso não significa que ele vai parar de funcionar, tá? Ele, por um tempo, ele vai funcionar corrigindo um pouco menos. Se eu estiver usando o AutoSet, se eu utilizar o AutoSet, o meu controlador vai perceber que ele não é 10 e vai automaticamente interpretá-lo como 9 e vai fazer utilizá-lo como 9. Isso vai acabar não causando um problema de o controlador pensar que está corrigindo, mas não estar corrigindo. A partir do momento que o capacitor ele chegou numa vida útil, onde a gente geralmente fala que ele isolou os contatos, né? A gente não tem mais passagem de corrente por ele, aí infelizmente não tem mais como dar manutenção. Aí a gente recomenda a troca. Mas os nossos capacitores eles têm todos 2 anos de garantia. Então acreditamos que isso não seja um problema muito sério para vocês aí. Se vocês tiverem um capacitor com problema com menos de 2 anos de garantia, vamos entrar em contato com a gente. A gente pode ver se não foi um problema ocorrido aqui não intencional, né? Vamos colocar. Exato. Marcelo, em nome da BB, agradecer a presença de todos, agradecer a todos a disponibilidade também pela apresentação. Fica um convite, né, a todos. No chat nós disponibilizamos um link, né, para o cadastro e realização dos próximos webinários, né? Então nós temos ainda mais 3 webinários a serem realizados este mês, tá? Com temas aí do nosso dia a dia, né, com discussões interessantes ao nosso dia a dia, tanto de indústria quanto comercial residencial. Agradeço, né, mais uma vez, algumas pessoas perguntando a respeito da apresentação, ela será disponibilizada via e-mail a vocês, com e-mail de cadastro. E no mais, né, só tenho a agradecer, falar mais algumas palavras, Raiter, ou podemos finalizar? Mais uma vez, só queria agradecer a todos, à disposição aí, qualquer dúvida. Quem já me conhece tem meus contatos. Não tem, pode entrar em contato com a gente, suporte técnico e tudo mais, e a gente fica total à disposição para a gente conversar mais algumas vezes. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos à disposição. Um abraço, pessoal.
Um abraço, gente. Obrigado. Boa noite.